Olá, amados e amadas do Senhor. É um prazer estar mais uma vez com você aqui na sua casa, contando um pouquinho do que Deus faz na vida das pessoas. Todo mundo que tem uma experiência com Deus, todo mundo que tem um pouquinho mais de intimidade com Deus, já ouviu falar do poder da oração. A palavra de Deus mesmo fala em Efésios 6 da armadura que Ele nos dá para que a gente possa vencer as nossas lutas diárias, as nossas batalhas. Na verdade, para que a gente possa vivenciar e vencer todas as nossas dificuldades. Mas a maior arma que qualquer um de nós tem, nós cristãos, temos para vencer o inimigo, vencer os problemas do dia a dia, é a oração. Mas é fácil falar, vamos orar, vamos rezar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas a oração verdadeira, aquela que chega até o Senhor, aquela que passa do teto, aquela que chega realmente ao Senhor, ao coração de Deus, que agrada a Deus, não é aquela oração da boca para fora, mas realmente a oração é a arma mais poderosa que nós cristãos temos para vencer qualquer batalha. E esse programa de hoje é justamente sobre isso. A gente vai falar de oração. A nossa convidada de hoje é filha de pastores, ela nasceu num lar cristão, ela tem 6 irmãos, desses 6, 5 são pastores. Então ela sempre viveu envolvida com a igreja, envolvida com as coisas de Deus, sempre teve experiências com Deus desde muito nova. Mas de algum tempo para cá, principalmente, o Senhor tem mostrado para ela, tem levantado essa guerreira, justamente para que ela mostre para outras mulheres que através da oração a gente consegue vencer qualquer coisa. Hoje a gente está recebendo aqui, na verdade, a missionária Luciana Faria, da Deus é Fiel. Oi, Luciana. Oi, prazer. O prazer é todo meu de te receber aqui, para você poder contar para a gente um pouquinho das suas experiências, um pouquinho do que Deus tem feito na sua vida através da oração e o que Ele tem feito através da sua vida na vida de outras pessoas também, não só lá na Deus é Fiel, mas no seu trabalho, no seu salão, no seu dia a dia. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E falar de oração é uma coisa muito gostosa, né? Prazeroso, porque a oração, ela te leva a ter uma intimidade com Deus. Né? Hoje em dia as pessoas não estão buscando essa intimidade. É como de pai para filho, né? Quando você tem um pai que você se achegue a ele, às vezes você não precisa nem te falar o que você está sentindo, porque o pai te conhece. Já né? sabe, né? E a oração é assim. E hoje em dia é mais fácil, às vezes, não orar, porque orar leva você a requerer um tempo, você precisa ter fé. E as pessoas hoje querem tudo muito de graça, sem orar. Né? Muito rápido, né? Muito rápido, mas sem orar. E na palavra de Deus diz que quando você quiser falar, não é com repetições repetitivas, palavras repetitivas, né? Mas você entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que está em oculto, ele te vê e ele te recompensará e atenderá o pedido do seu coração. Amém. Né? A gente já passou vários processos, a minha família é uma família de milagre. Se não fosse pelas orações, pela fé, nós não estaríamos aqui hoje, né? Então, a nossa igreja é uma igreja de milagre, é uma igreja de oração. E quando o povo de Deus reúne para orar, milagres acontecem. Glória a Deus. Né? E tem acontecido, porque nós temos buscado, porque a palavra de Deus diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-vos-á. E quando você bate na porta do Pai, né? Imagina você na sua casa, né? Alguém bate a sua porta, você vai atender. E assim a oração é fácil, olhando assim, né? É você buscar, porque o Pai está ali pronto para atender. Deus hoje tem chamado, tá à procura de verdadeiros adoradores. E recentemente, na vida da minha mãe, foi um milagre que aconteceu, né? Comoveu todas as igrejas que minha mãe foi acometida. A né? cidade toda ficou envolvida com isso, né? Foi. Todo mundo soube do que aconteceu com a sua mãe, mas eu creio que algumas pessoas que estão em casa podem não ter sabido do que aconteceu.
A sua mãe, a pastora Efigênia, ela adoeceu, né? Conta pra gente como foi isso. Bom, a minha mãe, eu estava com ela ao telefone quando ela me disse: Lu, eu tive um sonho e você estava me ajudando muito nesse sonho. Você precisa orar e você precisa me ajudar a guerrear, porque vai acontecer alguma coisa ruim comigo. E eu não sei o que é, mas eu sei que você estava orando muito. E aí, de repente, passaram 5 minutos, meu irmão me liga e diz: mãe, tá muito mal, tô levando ela para o hospital. E assim começou, né? Ela desmaiou do nada? Ela estava no telefone com você e aí já passou mal? Ela começou a vomitar e sentir muitas fortes dores de cabeça. Então, levamos ela passou um dia inteiro vomitando, passando muito mal. E não conseguiram diagnosticar, disseram que era AVC, ela deu parada cardíaca. Então, assim, foi um quadro terrível mesmo, que além de você ter que concentrar em fé, em oração, você tinha que estar ali disposta o tempo todo para ela não ter convulsão que ela estava tendo, chamando os médicos sem parar. Foi assim, foi um quadro muito doloroso. E assim que ela foi para o hospital, seu irmão já te avisou e você foi também? Assim que ela, na realidade, assim, quando ela foi para o hospital, uma voz muito clara, ela disse nos meus ouvidos, né? É meningite. Só que meningite é um quadro que não é tão diagnosticado assim, existe um processo, né? Uhum. E dá febre, e minha mãe não teve febre, né? Então, mas a voz falava muito forte no meu coração, que era meningite. E eu cheguei falando: olha, minha mãe tá com meningite, mas até aquele momento ninguém deu importância, né? Foi diagnosticado AVC, aí ela deu convulsão, e chegou um certo momento que ela estava tão mal, mas tão mal que naquele momento eu senti que a minha mãe estava partindo. Nossa. Né? Porque ela me despediu de mim, falou: cuida do seu pai, porque eu já não aguento mais. E foi onde que os olhos dela começaram assim a focar em algo e paralisou. E ela deu um último suspiro e até abaixou a cabeça assim. E acabou, apagou assim. Nossa. E eu saí correndo, pedindo ajuda para os médicos, onde que eles vieram para fazer, né, todo o procedimento. Você crê que ali naquele momento mesmo, você acredita que ali ela realmente foi, que ela morreu ali naquele momento? Com certeza, eu acredito. E aí os médicos vieram ver todo aquele processo de ressuscitamento, né, todo para tentar fazer com que ela voltasse? Foi assim? Foi, isso. E deram vários choques, né? E me tiraram no momento daí da sala, mas naquele momento é um momento assim que você não tem o que fazer, né? A única coisa é que eu pensei: puxa, eu vivi a minha vida inteira acreditando num milagre e agora eu estou diante a vida e a morte. E eu acredito no milagre. Até no último suspiro ainda existe esperança. Até no último fôlego de vida é Deus que determina se a pessoa, se ela chegar a morrer ou não. Ele ainda tem o poder de determinar se ela pode ressuscitar. E ele fez isso, né? Porque a minha mãe, ela voltou. Mas eu orei e falei: Senhor, seja feita a vontade do Senhor, porque não a minha vontade, né? Porque é difícil no momento final você entregar uma pessoa que você ama para Deus. Verdade. Né? Porque a gente não quer fazer isso. Mas se fosse a vontade dele que ela continuasse com a gente, eu também cria até no último momento que ele poderia fazer algo e trazê-la de volta. E foi isso que aconteceu. Minha mãe, né, ela voltou
E graças a Deus foi diagnosticado depois que foi a meningite mesmo. Mas quando ela voltou aí, ainda não acabaram os problemas, né? Porque ela voltou, mas ainda não continuavam tratando como AVC, é isso? É, isso. E aí nós entramos com recurso para tentar tirar ela do local, e foi onde que a gente conseguiu levar ela para outro hospital, e lá eles acreditaram, deram credibilidade no que eu estava falando, né? Porque eu conheço minha mãe, eu sei dos exames, eu acompanho o tratamento dela, e ela tinha essa possibilidade também. Quando você estava me contando, Lu, nos bastidores, como que foi isso quando vocês chegaram no Hospital Novo, é uma coisa muito interessante, porque é o poder do Espírito Santo mesmo que tomou conta de você ali e te fez ter coragem de falar com os especialistas, né? Conta para o pessoal de casa como foi isso. Na realidade, é algo tão de Deus assim, né? Porque, pensa bem, eu me vesti de guerra, eu vesti com roupa de exército, porque eu pensei, puxa, eu tô numa Vestiu guerra. Mesmo, literalmente, roupa camuflada. Literalmente, parecendo que eu era lá militar, sendo que sou militar de Deus, né? Mas como que vai dar credibilidade, talvez, olhando assim para uma pessoa que tá toda vestida militar, né? Gente, mas essa porque mulher é doida. É louca. Mas eu senti que existia um processo ali de ter que guerrear entre a vida e a morte. Então eu falei, Deus, é agora, porque na palavra dele diz, mas revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais enfrentar os dias maus. Né? Porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, potestades, vários espíritos ali estavam atuando. Espírito de morte, de doença, espírito de confusão, porque nem os médicos sabiam o que ela tinha. Né? E quando eles disseram, puxa, a gente não sabe o que sua mãe tem, eu nem sei como que ela veio parar aqui. E eu disse para ele, é meningite, doutor. Ele disse, mas quem é você? Né? Você é médica, por acaso? E eu, com toda a certeza, com toda a confiança do meu coração, porque a voz de Deus falava no meu ouvido. E eu disse, é meningite. Expliquei para ele o porquê. E ele acreditou. E diante disso eu estava conversando com o diretor do hospital e com o neurologista. Né? Então pensa bem. E logo a seguir entraram com o procedimento todo, com o medicamento. E a minha mãe foi para UTI, ficou 9 dias, né? E hoje, graças a Deus, o Senhor restaurou a saúde dela, sem sequela. Pensa numa pessoa de 70 anos, com meningite, dando convulsão, parada cardíaca, né? E meningite dá sequela. Sim. Né? Então, eles chamaram a família e falaram, olha, se sua mãe sair desse quadro, vocês têm que esperar ela não reconhecer, ela não vai falar, ela talvez não vai andar. Então, a gente não sabe, mas a sequela virá. E hoje minha mãe está aí, dirige para todo lado, né? Foi um processo difícil, né? Logo segui também, mas com a oração sempre, a igreja reuniu. Depois desses 9 dias de UTI, esses 9 dias de internação, qual que foi aí o papel da oração nessa cura? Você começou a falar agora que a igreja se reuniu, né? Como que foi isso? Não só a Deus é fiel? Como que foi o processo? Foi um processo lindo, maravilhoso, porque na palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem. No momento ruim, você tem que pensar, você tem que saber que naquele momento vai ter um lado bom. Não existe só um lado ruim, tem um lado bom, tem um lado lindo, tem um lado maravilhoso, emocionante, tem um lado caloroso de pessoas, de igreja, porque nesse momento que nós nos reunimos em igreja, não existia uma placa de denominação, mas existia a igreja de Cristo, que se reuniu e todos orando, todas as igrejas. Eu me lembro que lá no hospital, lá fora, tinha várias pessoas e nós fizemos círculos e abraçamos e oramos. Então, quando a igreja se reúne
em oração, quando o povo de Deus se reúne, um milagre acontece. Glória a Deus. Né? Na palavra dele diz que se 2 ou 3 reunidos em meu nome, assim eu estaria. Imagina uma igreja reunida. Lu, nós vamos fazer um intervalo pequenininho. É rapidinho, gente. E aí você volta para contar pra gente como que foi isso, essa igreja sem placa que nasceu ali na porta do hospital. É rapidinho e você volta para contar pra gente. Tá bom? Olá, nós estamos de volta com a missionária Luciana Faria, da Deus é Fiel, aqui de Sete Lagoas, da sede. E ela está contando para a gente um pouco do testemunho do que aconteceu com a pastora Efigênia e do poder da oração quando a igreja de Deus, quando o povo de Deus se une. Luciana, e aí essa união da igreja, quando você fala a igreja do Senhor se levantou em oração, você não está dizendo só a Deus é fiel, né? É a igreja do Senhor mesmo, a igreja do Senhor aqui em Sete Lagoas. Quem eram essas pessoas? Quem estava lá com vocês? A igreja, eu nasci num lar cristão, né? Então eu fui da Assembleia, nós fomos da Assembleia, que é uma igreja maravilhosa. E então o pastor da Assembleia, todos os irmãos, né? Meus pais foram de lá há muitos anos. Da Batista Central também nós fizemos parte ali do Ministério Vida com o pastor Alcides. Então ele também estava muito presente com a gente, o pastor André, o Marcelo, o Gilberto Doceiro. E foram várias igrejas, assim, eu não posso nem falar nome, citar, porque eu creio que foi assim a cidade inteira, várias congregações da Assembleia, e as pessoas ligando, vários pastores do Rio de Janeiro, onde que também nós temos a igreja lá, São José da Lagoa, Paraupeba. Então não foi só a cidade, foram várias igrejas que reuniram. E hoje isso é importante, né? Porque neste momento não existe, para Deus operar um milagre, não existe placa de A ou B ou C. Jesus é um só. Ele é único, exclusivo. Então nós juntamos ali e essa união fez a diferença. Essa união, essa oração, a oração ela é eficaz. Então foi isso que moveu o coração de Deus e a minha mãe hoje está aí restaurada pelo poder da oração. Glória a Deus. E aí a sua mãe, ela foi tratada da meningite, né? Mas houve o milagre da cura, mas é um processo, né? É um processo. Nem sempre o Senhor cura e aqui agora e pronto, tá sarada e pronto. Às vezes o processo é necessário para que a igreja ou para que outras pessoas sejam alcançadas também durante esse processo, né? E como foi? Depois que ela foi curada, que ela voltou aí dessa morte, que ela realmente foi curada, como foi esse processo? O cuidado dela, a continuação das orações. Eu sei que você teve que abrir mão de muita coisa para poder cuidar da sua mãe nesse tempo, né? Como foi isso? Na verdade, tem curas assim, né? Que Deus tem o poder de fazer um milagre imediatamente, mas tem milagres que tem um processo, e esse processo talvez é mais até para a gente mesmo, sim, né? Para aumentar, para a gente crescer em fé, crescer em oração, crescer em união, porque a nossa família ela se uniu mais, né? Não só a nossa família ela teve esse poder de união maior, e como a igreja se uniu, que a gente percebeu que a gente precisa um do outro, né? Que cada um é muito importante. Às vezes tem um que é mais quieto, tem um que vai fazer mais, tem um que é mais agitado, tem um que vai estar mais na frente. Mas naquele momento ali, a gente percebeu que cada irmão meu, ele tinha um valor maravilhoso. Cada um, ele chegou para fazer algo. Minhas cunhadas, a igreja, todo mundo. E foi um processo, porque ela ficou mesmo sem andar,
né? Não devido a meningite, mas devido a um processo de uma doença no joelho, que ela tem osteoporose. Mas, então ela ficou na cadeira de roda, eu tive que mudar para a casa dela com meus filhos. Meu marido foi assim, uma pessoa maravilhosa que esteve comigo presente, meus filhos, né? Ficamos morando dentro de um quarto, né? De volta para a casa da mãe. Mas, e aí a minha mãe ficou nessa cadeira de roda, então ela não tinha condições nem de ir ao banheiro fazer necessidade sozinha. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu tinha tanta fé que ela ia se levantar dali, e às vezes ela falava: ai, Lu, será que eu vou sair dessa cadeira? E eu dizia: não, mãe, você vai sair. Porque quando Deus faz uma obra, Ele faz completa, né? Então foi só um processo para exercitar também a nossa fé, né? Porque você falar uma coisa, agora você viver, aí é diferente, né? E foram mais ou menos quase 4 meses nessa cadeira. Depois ela foi pro andador, aprendeu a andar de novo, né? Eu me lembro que a gente tinha uma viagem programada e estava chegando perto dos dias, ela ainda estava no andador, mas eu tinha tanta fé que ela ia nessa viagem, que ela ia sair daquela cadeira de roda, que ela ia poder voltar a andar, que eu não desmarquei a viagem, eu não passei para ninguém, porque eu sabia que ela iria, né? E foi tanto que eu gravei um vídeo dela andando sobre a areia do mar, porque o tempo todo eu falava: mãe, eu vou ver a senhora andando sobre o mar. E eu gravei esse vídeo dela, né? Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Esse é o meu Deus. Glória Esse é o Deus que nós precisamos confiar, né? Ele tem o poder de curar, de ressuscitar, sim, Ele tem. E a gente passou por esse processo de milagre para aumentar mais ainda a nossa fé. Amém. E durante todo esse momento, a mudança para a casa da sua mãe, porque não é fácil, você saiu da sua casa e começou a viver ali num quarto com seus filhos, com seu marido, e a sua vida de oração no meio disso tudo, como que foi? Como que ficou? Carol, se você deve acreditar, mas não sei se você acredita, mas é verdade. Foi um momento de tanta intimidade com Deus que às vezes tem provas que vêm na nossa vida, tem coisas que vêm, que esses momentos eles nos levam a ter uma intimidade tão grande que às vezes por isso que eu acho que Deus permite acontecer algo. Porque se não acontecer algo em nossa vida, a gente vai levando do mesmo jeito. Mas é nesse momento é que você encontra Deus de verdade. É nesse momento de dificuldade, é no momento de enfermidade, é que você vai buscar Deus e você vai conhecer quem é Deus. Porque quando está tudo tranquilo, infelizmente a gente não faz. Mas aí eu tive momentos maravilhosos de uma intimidade real, de uma intimidade de busca de madrugada com Ele, sabe? De todos os momentos. Um chá que eu fazia para minha mãe, eu orava. Um medicamento que eu dava para ela tomar no horário, eu pedia a Deus, eu orava e falava: Deus abençoe esse medicamento, Deus abençoe esse chá, que ele venha trazer a saúde para minha mãe também, que ele venha trazer os benefícios que o remédio tem que trazer. Então você vive um momento de constante oração, de constante busca, de uma intimidade muito grande, e onde que o milagre acontece, que você tá ali junto, acreditando, buscando, e você sente Deus. É real, né? Não é real. Mais só... Não é um teatro, não é uma mentira, é real. Só quem passa que vive, né? E então chegou um momento que minha mãe estava tomando 21 comprimidos por dia. E aí, fora disso, o corpo dela teve uma reação alérgica. Nossa. Então tivemos outro processo, né? E agora o que fazer? Ela não podia mais tomar o medicamento. E aí foi onde que a fé teve que
ter colocado em prática novamente. Poxa, mas agora e agora? O que fazer? O médico disse que ela vai ter que tomar esse remédio para sempre, todos os dias. Mas agora ela teve uma reação alérgica, ela não vai poder tomar. Então, o que vamos fazer? Então, eu peguei todos os remédios dela, eu tirei foto e falei, mãe, é agora ou nunca. Vamos jogar fora. Vamos acreditar que o nosso Deus é um Deus de milagre. E vamos depositar ainda mais a nossa fé nele. Porque se o medicamento está fazendo mal, então nós vamos ter que cortar. E se a gente cortar, vamos confiar em Deus. E foi ali que ficou só os remédios da pressão, né? Que lógico que a gente também tem que fazer o que é daqui. Sim, isso, gente, é importante salientar que ela não está te falando para julgar seus remédios fora e confiar jamais. em Deus. O Senhor dá direcionamento a cada uma das pessoas de acordo com o que Ele espera delas. Porque o médico tá aí, você tem que tomar o medicamento. Sim, né? Claro. Para isso que Deus deu para ele inteligência e tá para ir, mas acontece que naquele momento ali não tinha o que fazer. Ela já não poderia tomar mais, né? Então eu falei, mãe, então vamos pela fé agora. Julgamos fora e ficou só os remédios mesmo, da pressão, né? Que ela tinha que fazer o uso, que ela ainda faz. E graças a Deus a minha mãe hoje está aí para a honra e glória do nome do Senhor. Dirigindo, firme, forte. Estava na minha casa ali agora mesmo, dirigindo seu carrinho para todo lado. Ela na companhia sempre do meu pai, né? Que o meu pai, os dois já fizeram 54 anos de casados, né? De uma vida juntos, de uma vida de amor, de harmonia. E meu pai, ele, o tempo todo também, ele estava ali presente e acreditando no que Deus poderia fazer. E ele falava, Deus, se for da sua vontade levar, mas se não for, deixa ela comigo. Deixa minha morena comigo mais. Eu quero ela um tempo mais. E ela está aí. E tudo isso, Lu, fez com que houvesse uma mudança muito grande na vida de oração da Igreja Batista Deus é Fiel, né? Houve um mover dentro da igreja e esse mover não parou com a cura da pastora Efigênia. E também não parou na sua vida esse mover da oração, né? De tudo isso surgiu algo mais, né? O que foi? Então, esse mover de oração, ele trouxe para os nossos dias essa busca que ela está sendo muito hoje, não esquecida, mas a gente não está colocando em prática a oração, né? Então, nós abrimos o Ministério da Oração, que a gente está ali toda terça, de 7h30 às 9h, nós montamos. Deus deu direcionamento de um exército chamado resgate. Vamos resgatar de volta essa oração. Vamos resgatar de volta a fé, a união, a comunhão. E a gente está toda terça-feira unidos em oração. Porque ela é que tem o poder de transformar, de mudar. Não existe outro recurso. É a oração que faz a diferença. Né? Porque quando você ora, você está colocando a sua fé em prática naquele que pode te atender. As pessoas hoje têm como se fala, abrido seus corações de uma forma assim tão diferente, né? No Face, me sinto triste, me sinto depressiva, me sinto sozinha, me sinto cansada. Por que não entrar no quarto e falar com quem pode te dar uma solução do seu problema, quem te conhece, quem te sonda, quem conhece o desejo do seu coração? Porque se você falar um segredo, um desejo do seu coração para Deus, Ele vai te atender. As pessoas vão te decepcionar, mas Deus não decepciona. Então é isso que a gente quer fazer com que as pessoas buscam de verdade um encontro com Deus. Vamos para oração, vamos nos unir. Imagina se o Brasil inteiro começar a orar, a clamar, a pedir, porque na palavra dele fala, se o meu povo me buscar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei essa terra, e sararei a sua casa, e sararei essa nação.
É muito sério isso, o poder da oração, né? O que o Senhor pode fazer nas nossas vidas através da oração. E você falou que vocês se encontram toda terça-feira, é lá na sede da Deus é Fiel. Lá na sede, Avenida Norte e Sul, número 100. Ali no centro, gente, é pertinho de onde eram aquelas barraquinhas de camelô, não é? Ah, perto do Shopping Boulevard, do lado do Boulevard, né? Isso mesmo. Estamos lá toda terça-feira, às 7h30. Da noite, às 19h30. E esse Ministério Resgate que o Senhor colocou no seu coração, não só no seu, mas das irmãs que participam lá junto com você, o objetivo é realmente resgatar vidas, né? Não só das pessoas que ainda não conhecem a palavra, mas também daqueles que já conhecem Jesus, né? É verdade, porque às vezes nós estamos ali não só orando, né? Estamos orando pela cidade, pela nação, pelos filhos, pelas enfermidades, pela nossa cidade que precisa mesmo a área da saúde está muito triste. Só quando você passa e você precisa é que você sabe. Mas então, com Deus na frente, tudo dá certo. Quando você ora, Deus encaminha os melhores médicos, Deus encaminha pessoa que vai poder te ajudar. Quantos filhos hoje estão nas drogas? Então, quantas mães estão ali sem esperança, mas a gente está ali não só para orar, mas para passar uma palavra de força, de incentivo, que Deus tem o poder de mudar, que Deus tem o poder de ressuscitar, que Deus tem o poder de trazer de volta a esperança. A gente não pode perder a esperança. Né? Então a gente não está só orando, também está transmitindo força, estamos juntos, né? Imagina só um exército junto, fortalecido, orando, em busca de algo melhor, de paz, de saúde, de alegria, né? Porque tudo nessa vida passa, mas a palavra de Deus, ela jamais passará. Lu, nós vamos fazer mais um intervalo e a gente volta para falar da prática, o que é oração, como fazer essa oração. É rapidinho. Olá, nós estamos de volta hoje com a missionária Luciana Faria, da Deus é Fiel, sede aqui de Sete Lagoas, e a gente está falando sobre oração. Esse testemunho da missionária Luciana você pode conferir depois no site da Revista Aliança, no www.revistaaliança.com.br. Além desse testemunho, você encontra lá também várias outras orações, várias outras ministrações da Luciana que você pode acompanhar e que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Missionária, você se encontram toda terça, você já falou pra gente um pouquinho da oração, mas o que as pessoas que estão em casa podem fazer na prática para resolver os problemas, para buscar ajuda? Como que a gente deve orar? O que é o certo segundo a palavra de Deus? Como que eu devo orar? Bom, essa é uma pergunta bem fácil de resolver, porque ao mesmo tempo tem gente que não sabe orar. Sim. Né? Muitas vezes a pessoa acha que orar é ficar repetindo várias vezes um só tipo de oração, né? Vamos supor, eu pego o Pai Nosso que estás no céu, que é a oração universal que Deus deixou, mas eu vou ficar, Pai Nosso que estás no céu, eu vou fazer daquilo ali uma prática de uma reza. E oração não é uma reza. A oração é algo que sai do seu coração. É uma conversa. É uma conversa, de pai, de filho para pai, né? Se eu vou conversar com meu pai, eu vou falar com meu pai o que eu estou sentindo. E Deus, ele tem prazer em ouvir, né? Porque ele fala que tudo que pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Então, uma oração é algo que sai, é uma intimidade que você tem que ter entre você e Deus. Você, na palavra dele, em Mateus, se não me lembro, 7, fala que
Você entra no teu quarto e fala com teu pai em oculto, e o teu pai em oculto, ele te ouvirá e te recompensará. Então, oração é você orar, é falar com Deus. Simples, né? O que está no seu coração, o que você deseja, e colocando tudo segundo a vontade de Deus, porque muitas vezes talvez não é a minha vontade. Então, além disso, eu tenho que falar, Senhor, é da tua vontade, porque se Deus fosse atender, imagina todas as nossas vontades. Se Deus fosse atender todas as nossas petições. E às vezes uma coisa que é a nossa vontade de hoje, daqui a 5 anos não vai ser mais. Quando a gente lembra da gente 5 anos atrás, ou então de uma coisa que se queria muito na adolescência, e hoje se acontecer, você fala, não quero mais, Senhor. E talvez não é, né, da vontade de Deus. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para você, muito mais do que eu. Deus sabe o que é melhor para mim, muito mais. Porque Ele me conhece, Ele sonda, Ele me conhece, Ele que me criou. Desde o ventre da minha mãe, Ele me formou. Então Ele sabe o que é melhor para mim. Então Ele sabe que lá na frente, aquilo não vai ser legal, então eu vou orar, Senhor, segundo a sua vontade, né? Mas se for uma coisa que vai ser legal para você, Ele vai atender o pedido. Então orar é muito, muito simples, é tão gostoso, tão prazeroso. Teve vários momentos na minha vida de oração que eu especifiquei para Deus até detalhes de cor. Sério? Detalhes de coisas que talvez para você pareça simples, mas que para mim era importante. Eu especifiquei para Deus. Conta pra gente, para as pessoas que estão em casa entenderem o que é isso, essa intimidade mesmo com Deus, esse diálogo. Exemplo, a gente estava para comprar uma casa, né? E já tinha dado problema e eu fiquei meio frustrada. Então chegou um dia que eu orei e falei, Senhor, eu quero a minha casa com um quintal grande, para mim poder chamar minha família, fazer churrasco, amo amigos, amo estar reunido em famílias. Então eu quero uma casa com quintal, eu quero uma casa que a parede da sala, eu queria que uma parede fosse azul, porque eu tinha um sofá azul anil, então eu queria que combinasse. Aí eu disse, Deus, eu queria que quando eu chegasse nessa casa, tivesse uma parede da sala fosse azul. E no quarto também, eu queria que tivesse uma parede azul para combinar, porque eu tenho um filho homem, né? E então eu queria ter essa combinação, porque eu não tenho condições agora, no momento, nem para pintar essa casa. Então essa casa já tem que estar pintada. Então eu especifiquei tudo para Deus. Então Falou Deus mesmo, igual a gente está conversando aqui. Deus gosta que você fala detalhes, você abre o seu coração e fala o que você tem. Né? Imagina se eu ficasse lá, Pai nosso que estás no céu, santificado. É uma oração linda, mas espera, tá saindo do desejo do meu coração? Eu tô falando o que eu tô sentindo? Não tô. É o que você está precisando naquela hora, é o que eu tô hora, precisando, né? Naquela hora? Então não é melhor especificar, olha Deus, eu preciso disso, né? Lógico que eu vou adorar a Deus primeiro, dizer como Ele é lindo, como Ele é santo, como Ele é importante, e depois eu vou falar o desejo do meu coração, né? Porque não é só pedir também, a gente tem que Sim. agradecer, né? E quando nós fomos comprar essa casa, que quando eu abri a porta da sala, né, a parede era azul. Uau. E aí o moço disse, puxa vida, ela não gosta de azul, porque eu comecei a chorar. Só que ela não entendia a intimidade que eu estava tendo com meu Deus, né? Uhum. Então, uma casa branquinha com simplesmente uma parede da sala azul e a do quarto azul. Então, olha só os detalhes. Cuidado. O cuidado de Deus, o amor que Ele tem. E é isso que a gente tenta levar as pessoas para aprender a orar de uma forma certa, de uma forma que Deus, no momento que você vai saber se é da vontade dEle. Por quê? Porque só você e Ele sabe. Você explicou detalhes, você falou o desejo do seu coração. Aí você vai saber, puxa, é Deus mesmo que está me dando, porque eu pedi isso para Ele, né? Então é isso, a oração é uma intimidade. É um momento seu e de seu Deus. E de Deus, né? E a gente tem 24 horas por dia. Por que não você pegar
5 minutos, 10 minutos do seu tempo para falar com alguém que vai poder te ajudar, alguém que é Deus, que te conhece, que vai fazer um milagre, Deus vai fazer o impossível, né? Para atender o desejo do seu coração, porque nós somos filhos. Na palavra de Deus diz, qual pai, se um filho pedir uma pedra, um peixe, que se pedir peixe, né? Aquela passagem, vai dar uma pedra. Como? Ou vai dar uma... E é a realidade, né? Às vezes a gente que tem filho pequeno, a gente que tem filho pequeno, às vezes ele fala, mãe, me dá isso, me dá uma bala. Ele tá lá no meio daquela confusão, e aí a gente acaba ainda atendendo. É verdade. Desejo. Então imagina só, meu filho vai me pedir um pão, eu vou dar uma pedra, né? Sim. O meu filho vai me pedir um presente, eu vou dar o quê? Uma surra? Não é assim. Então o nosso Deus, ele tem o poder de atender o nosso pedido. Só que ele quer que a gente clama, né? Aquele que clama, aquele que pede, ele recebe. Uma hora a porta vai abrir, né? A gente tem a mania de pensar, eu já pensei muito isso. Mas Deus sabe todas as coisas, eu não preciso falar. Ele realmente sabe, né? Mas é o que você está falando aí, ele quer me ouvir. Deus, ele sabe todas as coisas, né? Imagina quando ele ia curar as pessoas. Ele sabia que ele era cego. O cego Bartimeu, por exemplo. Jesus não sabia que ele era cego? Ele sabia, né? Mas o que ele perguntou? O que queres que eu te faça? E Bartimeu, eu quero ver. Jesus sabia que ele era cego, mas Deus queria saber o desejo de verdade do coração dele. Ele poderia talvez pedir outras coisas, mas ele pediu a cura, aquele momento, um milagre. Eu quero ver. E Bartimeu foi curado. E o Senhor realizou o desejo do coração dele. Deus gosta, ele tem prazer de ouvir, né? Porque tem na Bíblia, vários profetas, várias pessoas que tiveram vida de comunhão com Deus, né? Deus realizou, Deus abençoou. Às vezes a pessoa acha que é incapaz, a pessoa fica assim, sentindo vítima. Deus não quer isso para ninguém. Deus quer você mais ousado, com coragem, determinado. E quanto mais intimidade a gente tem com Deus, mais a gente ouve a voz dele também, né? Com certeza. Lu, eu queria pedir para você, nesse tempinho que a gente tem final aqui, que você fizesse o que o Senhor colocar no seu coração. Que você fale para as pessoas que estão em casa o que Ele colocar no seu coração. Que você faça uma oração, ou que fale uma palavra, ou que conte alguma situação da sua vida. O que você quiser. Eu queria que você falasse para as pessoas que estão em casa agora. Bom, eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas o Senhor Deus, Ele que te sonda, Ele que te criou, Ele que te formou desde o ventre da sua mãe, Ele pode, Ele te escuta. Então você hoje precisa aprender a ter uma intimidade com Deus. Você precisa hoje buscar, porque o Senhor, Ele está à procura. Imagina bem, se o Senhor está à procura de adoradores, de pessoas que o buscam, e quando Ele encontrar, Ele vai abençoar essas pessoas. Então eu quero chamar você para entrar nesse exército de pessoas que estão buscando, que estão conectados naquele que Deus, não numa internet, não num Face, não no WhatsApp, mas conectados, ligados no trono de Deus, pedindo a Ele uma busca, uma resposta, uma solução para a sua vida. Nada é impossível para Deus. Nenhuma enfermidade, nenhum diagnóstico pode parar você. Pode fazer você perder a esperança. Nenhum filho que se perca, que se vai pelas drogas, que está drogado, vai fazer você desistir de lutar por ele.
existe uma esperança, existe Jesus Cristo que pode mudar, que tem o poder de ressuscitar, de reverter a situação, o quadro da sua vida, da sua família, do seu lar. Existe esperança para nós. E a esperança para a humanidade, a esperança para a nossa nação, a esperança para a nossa cidade se chama Jesus Cristo, que tem o poder de mudar. Quero que você aprenda a orar, mas a orar é algo simples, é falar com Deus, falar o que você está sentindo no seu coração, porque o Senhor diz que aquele que pede, aquele que busca, encontra. Então hoje nós vamos pedir, nós vamos bater na porta certa. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a solução, é Jesus de Nazaré. Deus, eu abençoo essa pessoa que está aqui comigo agora, fazendo essa oração. Senhor, entre nessa casa, entre nessa vida, entre neste coração. Deus, tu sondas e conhece. Ó Deus, que o Senhor venha fazer um milagre, que o Senhor venha entrar com paz, que o Senhor venha entrar com alegria, que o Senhor venha tirar toda a ansiedade, que o Senhor venha tirar toda a preocupação e que o Senhor venha, Pai, levantar aquele que está caído. Deus, traz esperança àquele que não acredita mais. Deus, eu abençoo os sonhos, ó Pai. Não deixe os sonhos morrerem. Não deixe os sonhos dessa pessoa serem enterrados. Porque muitas vezes somos nós mesmos que enterramos os nossos sonhos. Porque o Senhor jamais vai deixar de realizar. Mas quem deixa de realizar, quem deixa de fazer, quem perde a esperança somos nós. Mas hoje eu me levanto, Pai, e abençoo. E quero, Pai, que o Senhor entre nessa vida, restaurando, transformando, trazendo de volta a paz, a esperança, o amor, crendo que o Senhor pode fazer, restaurar, ressuscitar e mudar a sua vida. Amém. Lu, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, que o Senhor continue te usando de forma poderosa. Eu tenho certeza que as pessoas de casa foram imensamente abençoadas com a sua palavra, com a sua presença, com a sua oração. Eu creio que tem muito mais, que Deus tem muito mais. Ele vai falar ao seu coração e a gente vai conversando. Eu Amém. sei que tem mais para você que está aí em casa. Te agradeço muito por ter ficado aqui com a gente esse tempo. E vamos ter novidades, a gente vai ter surpresas para vocês. Primeiro dia a gente fica meio nervoso, né? Sim. Mas eu creio que o Senhor vai falar o coração da Luciana, ela vai estar aqui com a gente mais vezes para nos ensinar a orar, para nos ensinar a ter mais experiências com Deus. E eu te espero aqui amanhã também, para ouvir mais um testemunho, para ouvir mais um pouquinho daquilo que Deus faz na vida de quem deixa Ele agir. Até amanhã. Tchau, Lu, até semana que vem. Tchau, obrigada.